convidar todos vocês que abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Nós estamos em todo o mês de agosto estudando as doutrinas da graça de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a depravação total e hoje nós vamos falar sobre a eleição incondicional. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém, meus irmãos? Queridos, eu tenho uma lembrança muito viva da minha infância, da minha adolescência na escola, e é uma lembrança que vai ser muito útil para a gente poder refletir sobre a doutrina bíblica da eleição incondicional e todas as suas verdades e tudo aquilo que ela tem de implicação para a nossa vida. Mas eu me recordo que eu sempre fui o menino estudioso da sala, sempre gostei de estudar. E quando havia trabalho de grupos, não é? E se formava aquelas turmas para fazer os trabalhos de escola, eu sempre era o primeiro escolhido para poder fazer parte de um grupo. E mesmo que fossem pessoas que não gostavam de mim, eu era escolhido rapidamente. E na maior parte das vezes eu fazia o trabalho sozinho e todo mundo levava nota, não é? Mas aquilo dava um gostinho, né? Poxa vida, alguém quer fazer junto comigo, era gostoso. Mas essa mesma experiência eu não tinha na hora da prática de esportes, porque eu sempre fui muito ruim em qualquer esporte que você possa imaginar. Bola, queimada, vôlei, basquete, irmãos, eu não sei fazer nada disso, não nasci para isso. E nessa situação, eu era sempre o último a ser escolhido, quando não era aquela turma ímpar que eu ficava sentado e não participava, porque eu não tinha condição de participar. Então, nós temos consciência que existem escolhas que são feitas a nosso respeito o tempo todo. Nesse caso que eu relatei para vocês, as escolhas a meu respeito na escola, elas eram sempre meritórias. Naquilo que eu me saía bem, que eu tinha potencial, eu era escolhido rapidinho. Naquilo que eu ia mal, eu sempre era preterido. E isso sempre foi para mim uma questão assim de muita reflexão, né? Porque a gente sempre se pega nessa situação em que parece que a gente não faz parte, parece que a gente não tem valor. Um dos aspectos do Evangelho da Graça de Deus que mais me chama a atenção é o fato de que a Bíblia testemunha de que nós cristãos fomos individualmente escolhidos por Deus e que essa escolha não se baseou em nada que houvesse a nosso respeito, mas numa decisão soberana e de livre graça de Deus a nosso respeito. Deus olhou para nós, se enamorou conosco por sua graça e Ele decidiu nos salvar da condenação para que fôssemos o seu povo peculiar. Essa doutrina é vital quando nós entendemos o conceito de graça, porque ela baseia-se no fato de que Deus não levou em conta nada a nosso respeito para nos escolher, e por isso quando nós chegamos aqui, a gente chega com o coração encharcado de humildade, porque a gente sabe que nós estamos aqui por causa dele, não por nossa própria causa. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso nessa manhã? Então hoje nós vamos estudar essa doutrina, a eleição incondicional, e vamos ver na Bíblia Sagrada todas as suas implicações e de que maneira esse ponto de graça nos prepara para uma vida plena na presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu vou definir a eleição incondicional. É a segunda das doutrinas da graça. Ela diz assim: a eleição incondicional é a doutrina que ensina que Deus escolhe certos indivíduos para serem objetos de sua graça salvadora. Sua escolha não se baseou em boas obras ou pela fé prevista. A eleição foi feita exclusivamente pela escolha de Deus por sua graça. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito regenera aqueles que foram escolhidos para a salvação. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, nós faremos a leitura do verso 16 e do verso 19. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ler muitos textos da Bíblia, meus irmãos. Hoje vai ser uma pregação bem no modelo de estudo bíblico,
porque esse é um dos temas mais vastos da Bíblia Sagrada. João capítulo 15, versículo 16 e o versículo 19, nós vamos fazer a leitura desses dois. Todos os irmãos acharam? A Escritura diz assim, Jesus falando a respeito dos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, o testemunho que o Senhor Jesus Cristo dá a respeito da igreja, da sua noiva, do seu povo, é de que essa é uma comunidade que foi escolhida particularmente por Ele para o louvor da sua glória, para o engrandecimento do seu nome. De uma forma graciosa, o Senhor Deus decidiu, de toda a raça, tribo e nação, resgatar pessoas que Ele de antemão escolheu para que pertencessem a Ele, e como Ele mesmo disse aqui, para que fossem nomeadas e dessem frutos, e o fruto delas permanecesse até o final. Então você foi nomeado por Cristo, você é cristão, glorifica o nome do Senhor Jesus por isso, e você tem frutificado na santificação, na nova vida que você recebeu, e Jesus garante, o fruto de vocês vai permanecer. Louvado seja Deus. Das 5 doutrinas da graça, essa é a que recebe mais ataques, mais ressalvas, tanto de cristãos como de não cristãos, porque a consideram injusta. Na mentalidade popular, Deus tem obrigação de oferecer oportunidades iguais a todos, e caso não faça, Ele seria um déspota injusto que não merece crédito nenhum. Então, a partir do momento que nós encontramos essa apresentação na Bíblia tão claramente, e a partir do momento que nós a defendemos como uma evidência do que é o Evangelho da graça de Deus, nós precisamos definir os termos que a sustentam para dessa forma nós chegarmos a uma conclusão e abraçarmos essa como uma evidência maravilhosa da graça que nos foi oferecida pelo Senhor Jesus. E o passo inicial é nós trabalharmos com a primeira objeção que é feita, a eleição incondicional. Deus seria injusto se a salvação fosse dessa forma. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32 e o verso de número 4. Nós partimos do princípio de que a revelação da Bíblia expressa na Torá, em todo o Antigo Testamento, apresenta a Deus como sendo justo e reto em todos os seus caminhos. Deuteronômio capítulo 32 e o verso de número 4. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, está depois de Números, está antes de Juízes. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Louvado seja Deus. O testemunho da Escritura a respeito da justiça de Deus, irmãos, ele é enorme, e o próprio conceito que nós temos de criação, de soberania, perfaz para nós a reflexão de que Deus deve governar com equidade, com justiça o mundo. Se Deus é justo, jamais Ele pode oferecer injustiça a criatura alguma. Como nós lemos no versículo bíblico, nós vemos em Deus caminhos perfeitos, nós vemos em Deus retidão, nós vemos em Deus sabedoria. Deus é alguém que não comete erro algum. Só que em contrapartida, o testemunho que a Escritura dá a nosso respeito é exatamente o oposto daquele que ela fala sobre Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3 e o versículo 10. A Bíblia que anuncia que Deus é justo é a mesma que anuncia que o homem é injusto. Romanos capítulo 3 e o verso de número 10. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Todos os irmãos acharam? Vi poucos amém. Todo mundo encontrou? Tem um telão aqui também. Aproveite o recurso tecnológico. A Escritura diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então o testemunho da Bíblia é um contraste imenso entre o Criador e a sua criatura. Em Deus nós vemos justiça, no homem nós vemos injustiça. Em Deus nós vemos santidade, no homem nós vemos pecado. Em Deus nós vemos verdade, no homem nós vemos mentira. Em Deus nós vemos retidão, no homem nós vemos toda sorte de malícia, engano e iniquidade. Desse modo, é natural que o homem decaído na sua injustiça se levante contra a soberania de Deus e contra os seus santos e retos caminhos, porque o pecado que há nele o torna incapaz de compreender e aceitar a soberania de Deus em todas as coisas, principalmente na salvação do seu povo. Por isso nós entendemos pela mensagem da Escritura que Deus, na sua justiça, jamais poderá ser injusto com criatura alguma. Ele não faz isso. Pelo contrário, sendo justo, ele pode oferecer somente duas coisas para as suas criaturas. A primeira, justiça. E a segunda, graça. Justiça a uns e graça a outros. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 9. Nós faremos a leitura dos versos 10, 11, 12 e 13. A rebelião da raça humana nos colocou em rota de colisão com a santidade e com a ira de Deus. Irmãos, Deus não deve nada para a gente, viu? Nada, 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 nada. Deus é santo, justo, esse universo é dele. Ele nos criou para a sua glória. Nós vivemos no mundo de Deus e nos submetemos claramente às regras de Deus para vivermos nesse mundo. Por isso, Deus, sendo santo e justo como é, Ele oferece a nós essas duas possibilidades, não é? Ele mostra a justiça a alguns e mostra a graça a outros. Romanos capítulo 9, do verso 10 ao 13, a Escritura Sagrada diz assim: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Nós vemos nesse texto bíblico quando Paulo decide agora expor abertamente a doutrina da eleição, depois de defender o evangelho da graça por toda a epístola. Ele responde à grande questão que fazia com que os seus ouvintes tremessem, sem compreender os caminhos de Deus. De que maneira Deus poderia, uma vez que Ele elege pessoas para a salvação, ter desprezado o seu povo de Israel e tornado a igreja um conjunto unificado de gentios e de judeus que se converteram? Como que isso pôde acontecer? E Paulo então mostra que mesmo dentro dos israelitas, naquele povo, houve entre eles aqueles que foram amados e aqueles que foram rejeitados. Como nós lemos no texto, a escolha soberana a respeito de Jacó aconteceu antes mesmo dele nascer. Antes que ele praticasse obra alguma, Deus amou Jacó. Aleluia! Para que Deus fez isso? Para que o propósito dele, conforme a eleição, permanecesse. Uma das coisas mais graciosas da eleição é que ela tira totalmente o nosso mérito. Porque ela faz com que a gente perceba que nós somos um objeto da graça de Deus. E faz com que a gente trate a Deus de uma outra forma. Irmãos, quando a gente faz algo para alguém, a gente sempre espera uma retributiva, não é? Eu almocei com o Rodrigo na sexta-feira e nós falamos muito sobre isso. Como que às vezes na construção das nossas relações, sejam profissionais, sejam pessoais, sejam familiares, nós fazemos o bem e esperamos algo em troca. Isso é natural do ser humano.
E muitas vezes nós transferimos isso na nossa forma de religião. A religião que nós ouvimos frequentemente é: se você fizer tudo que é certo, Deus vai abençoar você. Mas se você fizer tudo que é errado, Deus vai te amaldiçoar. Nós construímos uma religião baseada em mérito. Deus me aceita pelo que eu faço, quando na verdade a Bíblia nos mostra o contrário. Deus nos aceita porque Ele nos aceita, porque Ele quer nos aceitar, porque Ele decidiu fazer isso a parte das nossas obras, para que a glória seja dele somente. Então a eleição é um golpe fatal no pecado que está no nosso coração, que choca todos os outros pecados, o nosso orgulho. Porque a eleição diz para a gente: não foi por causa de vocês, mas foi por minha causa. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então, antes mesmo que os gêmeos nascessem, Deus já explicitou o que ele haveria de fazer. Eu amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú. Então, na colocação que nós fizemos anteriormente, Esaú recebeu de Deus justiça, mas Jacó recebeu de Deus graça. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Essa é a verdade que se estende para todos aqueles que chegam nesse mundo. A alguns, Deus demonstra a sua justiça, porque a sua santidade foi ferida por nossos pecados e deve ser vindicada, porque Deus não tem um culpado por inocente. Mas a outros, Deus estendeu a sua graça, esse amor sobrenatural que não pode ser explicado, que compôs um corpo chamado igreja, e por causa dessa graça nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, a nenhum deles foi dada injustiça. Ao escrever sobre isso, é claro que Paulo sabia qual seria a primeira rejeição, porque todas essas afirmações ferem o nosso ego, o nosso orgulho. No mesmo capítulo 9, Paulo vai trabalhar com as objeções e rejeições que essa verdade faz. Então a gente vai continuar lendo o que ele escreveu. Agora do versículo 15 até o versículo 18. A primeira objeção que uma doutrina dessa pode trazer é novamente: mas como que Deus pode fazer isso? Eu não entendo como ele pode fazer esse ato de amar alguns e rejeitar a outros. Paulo discorre usando a própria escritura. Do versículo 15 ao versículo 18, a escritura diz assim: pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Todas as vezes que eu penso nisso, a minha carne treme. Eu sempre digo essa frase, o Edson diz que essa frase minha o marcou e fez ele entender a eleição pela primeira vez. Para você estar aqui, alguém ficou de fora. Então valorize que você chegou. Você não chegou porque você chegou, a mão dele segurou na sua e te trouxe até aqui. E aí você precisa avaliar de que modo você honra a eleição a seu respeito, de que modo você devolve a Deus em amor da graça pura e livre que Ele tem te dado. Ainda falando sobre o tema, Paulo continua discorrendo sobre esse assunto. Paulo sabe o quanto que esse assunto assombra o nosso coração. E ele nos mostra que, assim como Deus exerce misericórdia para quem Ele quer, de uma mesma massa que é a raça humana, Ele é capaz de formar vasos para honra e outros vasos para desonra. Ainda em Romanos 9, agora leremos do verso 20 até o verso de número 23. Paulo diz o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim?
O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua grande ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer, se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Aleluia. O trabalho da olaria ele era muito importante no mundo antigo. Hoje nem tanto. Hoje a industrialização tirou um pouco da necessidade do trabalho do oleiro. O trabalho de olaria hoje se restringe muito à construção civil e poucas peças de arte, mas antigamente era um trabalho de grande valia. E o oleiro produzia toda sorte de peças, vasos principalmente. Hoje nós temos, não é, todo esse trabalho feito de modo industrial, mas, por exemplo, o oleiro fazia, inclusive, os recipientes que guardavam artefatos e aqueles que eram usados para fins de higiene, não é? Então, o mesmo oleiro fazia da mesma massa recipientes para guardar tesouros e recipientes para refúgio humano. E Paulo está dizendo o seguinte: foi Deus que criou os dois. Aleluia. Alguns foram criados para esse fim mesmo, para que Deus mostre o seu poder e a sua ira e assim se revele. Mas outros, Ele fez para que a glória dele fosse revelada a eles. Aleluia. Na santa eleição, o homem nunca recebe injustiça. Ou ele recebe justiça, ou ele recebe graça. Deus é sempre justo. Provérbios capítulo 16 e verso 4. Mais uma vez nós temos uma explanação dessa verdade na Bíblia. Irmãos, essa não é uma verdade paulina. Não é toda a Bíblia trata do tema da eleição. A partir do momento que nós destravamos esse conceito na mente, nós vemos a eleição em toda a Bíblia. É que nós fomos acostumados com outro conceito de religião, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, mas você vai ver que esse conceito ele é bíblico, ele é livre e ele está contido em cada texto da Escritura. Provérbios 16 e verso 4, a Escritura diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Mas você não foi feito perverso, você foi feito para viver para a glória de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por isso? Então, a partir do momento que nós entendemos que, biblicamente, a eleição é uma doutrina cristalina, clara, exposta de uma forma aberta em toda a Bíblia, a primeira pergunta que surge a nós: como Deus nos elege? Como funciona a santa eleição? A eleição é uma doutrina bíblica bem estabelecida, irmãos, em todas as tradições cristãs, viu? Mesmo em tradições luteranas, arminianas, wesleyanas, a eleição sempre está lá, é uma doutrina bíblica, não dá para fugir dela. O que muda é o conceito de como essa mecânica funciona. Cada tradição teológica entendeu isso de uma forma. A eleição incondicional é uma característica muito situada na tradição reformada do protestantismo. Todas as outras tradições têm os seus modelos de eleição, cada um defendendo de uma forma. Mas a gente vai trazer para vocês a recorrente no Brasil. Então, os teólogos que não são reformados, eles defendem uma coisa chamada eleição condicional. Então, de que maneira que Deus escolhe a pessoa? Quando Ele sabe que essa pessoa vai escolhê-la. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Então, a tradição wesleyana arminiana defende um fato chamado eleição condicional. Como Deus conhece de antemão todos os fatos, Ele olha para o futuro, enxerga as pessoas que vão crer em Jesus e de antemão as escolhe para serem dele. Para justificar essa crença, esse é o texto que eles utilizam. Todos acharam? A Escritura diz assim: escolhidos de acordo com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Os que defendem a eleição condicional partem do princípio que, como Deus conhece o futuro, Ele seria capaz de enxergar as pessoas que creriam nele para a salvação, e dessa forma, de antemão, Ele as preserva por uma graça
tremenda, uma graça preventiva, uma graça diretiva que os alcança para que eles entendam de antemão a mensagem e a urgência do Evangelho. Essa posição defende claramente que a salvação é papel de Deus e do homem. Se o homem aceita Deus, ele é salvo. Se o homem não aceita Deus, ele é condenado. Os dois dividem a glória da salvação. Deus não pode salvar ninguém que não queira ser salvo, e o homem é corredentor ao lado de Deus, porque ele participa da sua salvação, na sua escolha livre por Deus. Nós defendemos algo um pouco distinto. Nós entendemos claramente que a Bíblia dá testemunho da incapacidade do homem de buscar a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, e nós leremos o versículo de número 11. A posição reformada levanta um importante contraponto a esse respeito. Como Deus poderia escolher aqueles que livremente teriam fé em Jesus, se a Escritura diz que nenhum homem pode buscar a Deus a parte da iluminação do Espírito? Romanos capítulo 3, e o versículo de número 11. Vocês estão quietinhos hoje? Isso é bom, né, Daniel? Senão vai chover pergunta no grupo de membros essa semana. Aleluia. Romanos capítulo 3, o versículo de número 11. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que Paulo fala a respeito da nossa sociedade humana decaída. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. O testemunho da Escritura é que o homem não consegue entender a Deus, e por não entender a Deus, não o busca. Se Deus basear a sua escolha na busca pessoal do homem por ele, à luz de Romanos 13, 11, quem buscará a Deus? Ninguém. Então esse é um contraponto importante. Nós entendemos que dessa forma, se isso fosse uma verdade, nós seríamos escolhidos pelo mérito de termos aceito a Deus. Então a salvação já não seria por graça, seria por mérito. E ainda temos o testemunho bíblico de que essa busca do homem por Deus não acontece sem que Deus primeiro busque o homem. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, e nós faremos a leitura do verso de número 8. E terminaremos depois lendo Efésios 2 e 8 nessa linha de pensamento. Isso, irmã, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Todos os irmãos acharam? A respeito do ministério do Espírito Santo, o Senhor Jesus disse: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum pecador se achega a Cristo sem ter sido convencido pelo Espírito de antemão. Amém? E por fim, Efésios capítulo 2, versículo 8. Como o homem pode crer em Deus de antemão, para assim ser escolhido por Deus, se a própria fé que salva é um dom de Deus para nós? Efésios capítulo 2, verso 8. Aleluia! Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: pela graça sois salvos, por meio da... E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é o dom de Deus? A fé. A fé que salva também é um dom de Deus para os salvos, para os eleitos. Então você chegou a crer em Cristo. Quem aqui já creu em Cristo? Levanta a mão aqui em nome de Jesus. Até essa fé Deus deu para você. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, nós entendemos que uma eleição condicional é biblicamente impossível de acontecer. Se Deus precisa de uma fé de antemão para escolher alguém, o resultado da morte de Cristo é que ninguém será salvo, porque ninguém buscará a Deus. Mas o Deus justo da Bíblia é o Deus amoroso da Bíblia, que sabe que o homem não se voltará a Ele, mas Ele livremente decide se voltar ao homem e resgatar aqueles que Ele quer resgatar. E nessa escolha soberana dEle, eu e você fomos atingidos por uma graça salvadora. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo e estamos aqui para a glória de Deus. Por isso nós chamamos a segunda doutrina da graça de eleição incondicional. Ela não leva em conta nada que a gente faça. Ela começa em Deus e ela termina em Deus,
Como está escrito em Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Abra sua Bíblia, por gentileza. A eleição incondicional não considera as obras do homem na mecânica da salvação, à luz do testemunho de Romanos capítulo 11. Todos acharam? A Escritura diz assim: assim, hoje também há um remanescente, escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Aleluia! Pela graça você é salvo. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te escolheu para esse fim. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós definimos que a salvação ela é resultado de uma escolha soberana de Deus. Fizemos uma distinção entre os pensamentos correntes no protestantismo mundial, a eleição condicional e a eleição incondicional, e identificamos com que lado nós estamos. Agora vamos responder as perguntas que surgem sobre o tema. A primeira, em que tempo aconteceu a eleição? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. A escolha de Deus para a salvação se deu antes dos tempos eternos, na eternidade pretérita. Embora existam muitos posicionamentos sobre a ordem dos eventos, os que defendem a eleição condicional resumem-se em dizer que essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes de você sonhar em existir, Deus já te conhecia. Aleluia! E dali, Ele olhou com compaixão em você e te escolheu para ser dele. Embora a eleição tenha sido definida na eternidade passada, ela precisa ser confirmada no nosso tempo. Por isso, como ninguém conhece a noiva senão o noivo, nós temos o dever de anunciarmos o Evangelho insistentemente a toda criatura, clamando para que todos os homens se arrependam, a fim de que nós possamos oportunizar a todos que ouçam a palavra de Deus e dessa forma tenham contato com a voz que pode salvá-los da morte para a vida. Assim, uma objeção comum é que a doutrina da eleição desestimula a evangelização, pelo contrário. É muito melhor eu pregar sabendo que as pessoas que são de Cristo ouvirão e crerão, do que eu sair a campo sem ter perspectiva nenhuma de que alguém pode se salvar ou não. Pelo contrário, quando eu vou evangelizar, eu vou convicto. As ovelhas de Cristo vão ouvir a voz do bom pastor e vão segui-lo. Então eu faço isso com coragem, porque eu já tenho de antemão o resultado prometido pela Escritura. Você pode glorificar a Deus por isso? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 48. Foi isso que moveu os apóstolos a pregarem com grande fé. Eles sabiam que Deus havia destinado homens e mulheres para a vida eterna. Atos, capítulo 13, versículo 48. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, aqueles que haviam sido destinados para esse fim, os vasos de misericórdia, a raça eleita, creram quando ouviram a palavra de Deus. Você que chegou à fé, você sabe o quanto que você lutou para não estar na igreja, não é? Eu, irmãos, resisti a praticamente 2 anos de chateação do meu pai me falando da obra de Deus. Resisti à primeira visita que eu fiz na igreja com louvor. Me recordo que eu saí daquele culto e eu falei para o meu pai: eu nunca mais piso nessa igreja. Nunca mais. Mas na segunda vez que eu estive ali,
ouvindo o evangelho da graça, eu não resisti ao chamado de Deus. E eu recebi a Cristo como meu salvador pessoal. E o mais interessante que eu falei que eu nunca mais pisava naquela igreja. Servi lá 10 anos como membro e 3 anos como pastor. Porque quando Deus chama, Deus chama. Quando Deus escolhe, está escolhido. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Você certamente sabe as recusas que você fez à fé. O tanto que você lutou com Deus, o tanto que você tentou correr dele. Mas aqueles que são de Deus, Deus sabe como encontrá-los, Deus sabe com que isca atraí-los, e esses sempre estão de volta no redil do bom pastor, porque o que Deus começa, Deus termina. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o propósito da eleição? Não é? Para que serve a eleição? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 1, verso 4. O propósito da eleição é formar um povo santo e irrepreensível na presença de Deus. Como não está escrito na nossa testa se a gente é escolhido ou não, Deus deixou biblicamente sinais para nós que se evidenciam no fato de termos sido escolhidos ou não. E um deles é a nossa boa vontade de vivermos uma vida para a glória dele, buscando a santificação e buscando ser irrepreensíveis. Então isso é muito importante. Efésios capítulo 1, versículo 4. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então o propósito da eleição não é simplesmente falar para você, Deus te escolheu, você é salvo, Deus vai preservar você, faça da sua vida o que você bem entende. Não. Essa não é eleição bíblica. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Se aqueles que afirmam ser eleitos de Deus vivem uma vida constante no pecado e na obstinação do coração, eles estão apenas confirmando que eles não fazem parte do plano de Deus. Então, em nenhum momento a doutrina bíblica da eleição cancela a responsabilidade humana de viver para a glória de Deus. São duas instâncias completamente diferentes. A eleição se trata de determinação soberana de Deus na eternidade de escolher os que seriam dele. E agora, na esfera humana, nós precisamos ouvir o Evangelho, crer nele para a salvação e perseverarmos até o fim em obediência a Deus. Assim a gente faz o que a Bíblia chama de confirmar a eleição. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. É por isso que Paulo, quando pregava o Evangelho, ele começava com a cruz, mas ele terminava com a eleição. Eu vou explicar para vocês por que ele fazia isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Aleluia, glórias a Deus. Todos acharam? Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê como Deus é inteligente? Por que Paulo fez dessa forma? Porque Paulo prega o Evangelho a partir da cruz e não a partir da eleição. Porque o Evangelho tem que ser oportunizado a todas as pessoas, ainda que Deus saiba o resultado disso. Todos aqueles que forem salvos serão salvos porque Deus quis salvá-los, e todos que forem condenados serão condenados porque amaram os seus pecados mais do que o próprio Deus. Mas por que Paulo faz dessa forma? Para que a gente entenda a progressão do que é a vida cristã. Primeira coisa, a nossa vida cristã começa quando nós cremos em Cristo como Salvador. Glorifica o nome de Jesus por isso. Na cruz de Cristo nós enxergamos salvação, percebemos o amor de Deus e o ódio santo que Ele tem pelo pecado, e ao olhar para a cruz, nós percebemos que a ira de Deus está aí, que nós precisamos escapar delas. A partir desse momento, a Bíblia fala que a justiça de Cristo é acreditada a nós, e nós passamos a viver uma nova vida para a glória de Deus, uma nova vida de altos e baixos.
Expliquei isso hoje no discipulado hoje. O cristianismo em nós não é uma vida de constância. Você sabe como é a sua vida. Há momentos que você está lá em cima, feliz da vida, vendo anjos, tendo visões, cheio do Espírito Santo, mas tem hora que você está arrastando, caído. Paulo fala disso em Romanos capítulo 7, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, miserável homem que sou. E então ele apresenta a doutrina da eleição. Por que ele faz isso? Porque nós sabemos o tempo todo que falhamos em honrar a Deus, mas quando a gente está arrastando a eleição, diz: eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu vou preservar vocês até o final. Aleluia. Então, em todo o processo, nosso discipulado, ele é sempre provado. É nosso papel vencer o pecado. É nosso papel dizer não para o mundo. É nosso papel lutar pela santificação. Mas o tropeço chega. E quando o tropeço chega, eu não quero saber que eu preciso de mais religião, porque não vai resolver o meu problema. Mas é bom saber que Ele me escolheu. E nessa hora, essa fagulha de esperança me coloca de pé. Eu não cheguei aqui por minha causa, foi por causa dele, aleluia. E essa situação caída é só uma partícula de momento. Deus escreveu uma história do começo ao fim. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Aleluia. A eleição dispensa que eu creia, jamais, de forma alguma. A fé pessoal é determinante para a salvação. Embora vocês vão aprender isso no próximo domingo, a terceira doutrina da graça, a graça irresistível, ela realmente garante que Deus triunfará sobre a incredulidade dos seus eleitos e os trarão para a conversão, mas eles vão ter que crer, não tem como. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 46 e 47. Todos aqueles que foram eleitos por Deus na eternidade precisarão exercer fé salvadora em Jesus. Por isso a igreja prega, o tempo todo. O tempo todo. Uma igreja bíblica não vai falar de carro, de vitória, de milagre, não é a nossa mensagem essa. Isso aí é o bônus, não é? Isso vem para a gente, porque os sinais, eles seguem os que creem. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Não preciso pregar sobre essas coisas, elas vão vir naqueles que são de Deus, do jeito de Deus, no tempo dele. Não tem nada que eu faça que antecipe isso. Mas eu preciso pregar o Evangelho, para que cada vez mais aqueles que são de Deus o ouçam e creiam nele para a salvação. João capítulo 8, versículo 46 e 47, a Escritura diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? É Jesus dizendo. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. Aqueles que são de Deus vão ouvir e vão crer. Você pode lutar a vida inteira, mas a hora de Deus te pegar, chega. Quem aqui veio de uma conversão traumática? Dá uma glória a Deus aí. Quem precisou passar por muito perrengue até chegar à fé? Levanta a mão aí. A graça triunfa. Irmãos, Deus não entra em briga para perder. Sabe, às vezes, quando a gente está meio carnudo, que a gente fala: olha, eu pago R$5 para não entrar numa briga, mas eu pago 10 para não sair depois que eu entrei? Não é? A gente, às vezes, fica carnudo, né? Irmão, Deus não entra em briga nenhuma para perder, irmãos. Ele entrou na briga contra esse pecado que destruiu a criação, e Ele vai ganhar. Ele já ganhou, glorifica o nome de Jesus. Ele vai terminar o que ele começou. Deus não tem planos frustrados, Deus não está brincando com a gente. Aí a pergunta mais importante: como saber que eu sou eleito ou não? Né? Quem já se fez essa pergunta além do pastor Sérgio? Alguém já perguntou? Como saber? A eleição e a reprovação, irmão, são duas faces de uma mesma verdade bíblica, mas elas não devem ser motivo de pavor para a gente. Esse aqui é um ponto que é muito importante. Elas devem ser encorajamento para a fé e não pavor. O desejo de Deus é que todos se salvem,
A grande questão é que se fosse somente ser levado em conta um único atributo de Deus, que é o amor, Deus salvaria todos. O fato é que Deus, Ele é amor e Ele é justiça. Então, a sua santidade tem que ser vindicada porque pecamos contra Ele. Dessa forma, é necessário que Deus salve alguns e puna outros, não tem outra forma, porque Deus não seria nem santo e justo e muito menos misericordioso e amoroso. Deus é tudo, para a glória dEle. Mas para nós, nessa esfera, nesse mundo em que nós estamos, nessa era em que nós vivemos, a nossa preocupação não deve ser se eu sou eleito ou não. A nossa preocupação deve ser crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração e mostrar em vida, de que eu participo da promessa de eleição. Spurgeon, Charles Spurgeon, quem já ouviu falar esse nome já alguma vez? O maior pregador da história da igreja. Spurgeon conseguiu transformar uma Londres secularizada em uma cidade cristã, a ponto de desafiar a religião anglicana, a religião do Estado dominante, ali pregando o evangelho da graça de Deus. E Spurgeon era um reformado calvinista convicto. E você não vê nas suas pregações, em momento algum, ele deixando de anunciar o evangelho indistintamente às pessoas, porque ele sabia com toda clareza de que o evangelho tem que ser oportunizado a todos. É o papel dele fazer isso. Não rotular quem participa ou não participa da salvação. Por isso, nos seus apelos, e ele fazia apelos de salvação, ele dizia o seguinte, eu trouxe uma das frases dele interessantíssima, ele dizia assim, quem crê e for batizado será salvo. Aquele que crê não será condenado. Aquele que crê será salvo, mesmo que seus pecados sejam muitos. Aquele que crê não será condenado, sejam seus pecados muito poucos e sejam as suas virtudes muitíssimas. Apenas confie em Jesus. Então, pastor, sou ou não sou? Crê em Jesus. Mas pastor, e se eu crer e eu não for? Não tem como isso acontecer. Se você creu de verdade, você é. Então, creia em Jesus nessa manhã. Coloque a sua confiança de salvação nele. Se você crê em Jesus, podem ser os seus pecados muitíssimos, ele vai perdoar você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Spurgeon defendia essa verdade com a mesma veemência que ele defendia a soberania de Deus para a salvação. A última frase que eu trago dele hoje, ele disse o seguinte, eu tenho certeza que a eleição é uma doutrina bíblica, porque eu sei que eu não escolheria Deus, e eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje pregando se Deus não tivesse de antemão me escolhido. Você chegou aqui? Foi pela graça de Deus. Foi pela sua misericórdia. Pela morte e pela ressurreição de Jesus, por seu sangue derramado na cruz, homens e mulheres podem ser resgatados da sua vã maneira de viver, a fim de experimentarem por Cristo uma nova vida de salvação. Jesus morreu especificadamente por aqueles que serão salvos, aqueles que o Pai escolheu, e esses irão serem verdadeiramente alcançados com a obra que foi consumada na cruz do Calvário. E pela ação irresistível do Espírito Santo crerão e permanecerão até o fim, porque aquilo que a graça começa, a graça termina. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. 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 Vocês não têm noção como conforta para mim pregar isso para vocês. Porque eu tenho consciência muito clara, nesses 22 anos de caminhada, que Deus tinha todos os motivos para ter me descartado. E semana após semana, quando eu me coloco diante de vocês, eu não tenho dúvida de que isso aqui é misericórdia de Deus. Não tem nada em nós, irmãos. Nada, 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 nada. É por isso que as doutrinas da graça deixam o nosso coração muito atento para a natureza de Deus. Porque elas conseguem ressaltar com a mesma veemência a nossa depravação e a soberania de Deus na salvação do seu povo. Então, quando nós chegamos nessa casa, dobramos os nossos joelhos para orar, prestamos nosso culto a Deus, a gente chega com a certeza plena de que isso aqui é uma obra de Deus.
e de que Deus, por sua misericórdia, tem nos sustentado com mão forte. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento.